Fala galera, apertem os cintos porque está começando mais uma viagem elétrica aqui no Suave na Nave. Eu sou o Davi Bertoncello e no episódio de hoje a gente não vai cruzar fronteiras. Pelo contrário, vamos descer até o subsolo, as garagens, em um novo capítulo da mobilidade elétrica que está sendo escrito. Norma técnica, extintor e muito debate. A pauta da vez é quente e não é só porque envolve o corpo de bombeiros. É que carregar carro elétrico em casa parecia simples, mas hoje virou assunto de assembleia de condomínio, retrofit e até grupo de WhatsApp. Hoje a gente vai falar sobre o desafio de instalar carregadores em prédios, as novas regras em estudo pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo, o equilíbrio entre segurança e inovação e, afinal, como evitar que a burocracia puxe o freio de mão da eletrificação urbana. Já foi o tempo em que a maior preocupação do síndico era o barulho de festa e vazamento do 403. Agora a pauta é outra: carregador de carros elétricos. Onde instalar, quem paga a conta é, acima de tudo, o que dizem os bombeiros. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a última fronteira da mobilidade elétrica no Brasil, que é a instalação de carregadores veiculares em ambiente de garagens e prédios. E hoje, para falar com vocês, eu estou muito bem acompanhado. Estou aqui com o Major Ronaldo Ribeiro, representando o Corpo de Bombeiros de São Paulo, para contar os bastidores da nova norma técnica e como o Corpo de Bombeiros está lidando com este novo cenário. Estou aqui também com meu amigo Tadeu Azevedo, diretor da pasta de infraestrutura da BVE, que vai mostrar o ponto de vista do mercado e também das startups. E não poderia deixar de ser Clemente Gauer, nosso diretor da pasta de segurança da BVE, para trazer a perspectiva técnica e os desafios reais dessas implantações. Então, sem mais delongas, vamos ao quarto episódio, quarto capítulo do Suave na Nave. Bem-vindos. Obrigado, Davi. Obrigado, Davi. Eu vou começar aqui direto, hein? Sem pensar muito. Para começar a conversa, quero entender quando que a garagem virou um desafio de engenharia e governança. Eu vou começar aqui direto com o Major Ronaldo. Major, o que motivou a criação dessa nova norma? Conta um pouquinho para a gente como que foi esse capítulo, em quanto tempo, enfim, queremos te ouvir. Davi, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui representando o Corpo de Bombeiros e podemos levar um pouquinho mais para a sociedade o trabalho que nós estamos desenvolvendo, né, nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, onde a sociedade, né, começou a questionar o Corpo de Bombeiros em relação a essas novas tecnologias, né, que estão surgindo, que estão proporcionando aí a eletromobilidade entrar na vida das pessoas, né? E como isso vai interagir, como isso vai conversar com as questões de segurança, né? Questões de segurança contra incêndio. E para que todas as pessoas consigam ter um entendimento mais amplo, né, de como convergir, né, a questão de tecnologia e segurança. Com os questionamentos por parte de síndicos, né, de moradores e usuários, né, das novas tecnologias, saber como haveria o licenciamento, sendo incluído estações de carregamento nas edificações, né, edificações antigas, edificações novas, e como o Corpo de Bombeiros passaria a lidar com essa nova questão, né. É claro que não havia uma resposta pronta, né. Por se tratar de uma novidade, o Corpo de Bombeiros precisou estudar, entender o assunto, conversar com as empresas, conversar com montadoras, né, conversar com quem atua no dia a dia com essas novas tecnologias para entender o que haveria de necessidade e se haveria necessidade de fazer alguma atualização na questão das regulamentações na área de segurança contra incêndio. Nesse sentido, o Corpo de Bombeiros, depois de 1 ano de estudos, depois de avaliar estudos internacionais, perícias e incêndios, né, ocorridos em diversos lugares do mundo, entendeu que haveria sim a necessidade de consultar de forma mais perene toda a sociedade, porque nós entendemos nesse momento, mesmo depois de 1 ano de estudo, que por se tratar de um assunto muito inovador,
né? Não havia nada pronto ainda, nem América do Norte, nem Europa, né? Nem Oriente. Então, como não havia nada pronto, nós sim teríamos que aperfeiçoar mais esse entendimento. Então, em 4 de abril, né, de 2024, o Corpo de Bombeiros de São Paulo entendeu por bem fazer uma consulta pública para toda a sociedade, né, para os centros acadêmicos, para as empresas, montadoras, área de construção civil e o cidadão comum também, que é o usuário final, e eu posso dizer que é a peça mais importante, né, desse xadrez. E fomos surpreendidos, porque colocamos em 30 dias, né, essa consulta pública e as sugestões vieram solicitando que se prorrogasse esse prazo. Então, o Corpo de Bombeiros entendeu essa solicitação, prorrogou por mais 90 dias. Então, essa consulta ela ficou por 120 dias. Né? Nós recebemos um volume de colaboração, de estudos e sugestões nunca antes visto por mim, né, que já estou há um bom tempo nessa área de colaboração nesse sentido. Mesmo nas nossas instruções técnicas, que nós fazemos atualizações a cada 10 anos, superou um único tema, superou 45 outros temas de volume de interesse de toda a sociedade. Né? Então, fomos realmente surpreendidos pela importância do tema, né, que estava sendo visto por toda a sociedade. Eu costumo brincar que eu fui obrigado a cometer um crime ambiental, né? Eu precisei até me sentir na necessidade de imprimir muito, né, do que veio de sugestão para poder mostrar e dar mais ou menos uma mesa desse tamanho aqui, de volume de sugestões, né? Para que quem fosse lá na minha divisão dê uma olhada e entender o quanto a sociedade valorizava esse tema e o quanto a sociedade queria contribuir. Ficamos muito felizes com isso, né? É claro que a minha comissão precisou passar muitas noites em claro para conseguir ler tudo aquilo lá. Não só ler é fácil, né? Mas interpretar, saber o que estava sendo levado para o Corpo de Bombeiros, né? O que a sociedade queria. E foi um aprendizado muito grande. Muito bom. Eu vou chamar para a conversa agora o Clemente, perguntando para ele um pouco sobre o panorama lá fora do Brasil. Depois eu volto para o Major, mas eu quero de você, primeiramente, Clemente, obrigado por aceitar o convite. Eu quero entender um pouco do que é a realidade fora. Aqui eu vou sintetizar isso, como que é isso na Europa, nos Estados Unidos e na China. Olha, foi muito interessante porque o Major falou de 4 de abril de 2024 e 4 de abril de 2024 eu estava aterrissando na Noruega para um evento internacional da mobilidade elétrica em Oslo. E quando basicamente eu pousei na Noruega, começaram a chover mensagens no WhatsApp falando: você viu a consulta pública dos bombeiros do estado de São Paulo? E assim, e as pessoas, algumas muito indignadas, outras basicamente neutras, mas eu falei, bom, tá tudo em ordem, é só uma consulta pública, é muito bom que é uma consulta pública. Mas eu estava justamente num evento onde havia esse debate sobre a questão da segurança dos veículos elétricos. Então, eu cheguei precisamente, a primeira palestra que eu assisti foi com a Emma Sutcliffe, do EV Fire Safe, em Oslo, e terminou a palestra e falou: olha, eu gostaria de conversar sobre um tema que está ocorrendo no Brasil agora, uma consulta pública, achei muito oportuna, e foi ali que eu tive primeiros insights sobre a questão da segurança como é feita na Europa. Então, eu aproveitei o único dia que a gente tinha livre, que era um sábado, e junto com o presidente da Bravey naquele momento, o Rogério Markiewicz, a gente deu uma volta em Oslo para observar como eram as garagens subterrâneas onde haviam carregadores. Então, em primeiro lugar, a gente foi no aeroporto de Oslo, então uma garagem aberta, em forma de pavimentos abertos laterais, onde você tem 2.500 estações de carga. Depois, a gente foi numa garagem subterrânea e no segundo subsolo, bem no centro de Oslo, a gente foi numa garagem onde tinham 16 carregadores ultra rápidos da Tesla, mais uns 40 carregadores lentos, todos no mesmo pavimento. E o que a gente notou? Havia segurança. Então, tinha sprinklers, tinha extração de fumaça, sinalização, detecção, alarme, tudo padronizado. Fomos nos demais andares daquela mesma garagem, tudo absolutamente idêntico. E para coroar essa experiência, a gente perguntou quem seria o responsável por aquele edifício, né, o facility, a pessoa de facility, e perguntamos:
escuta, desde quando vocês têm todo esse aparato de segurança para essa garagem? Né? E eles responderam o seguinte, desde que isso é garagem. Né? Então, a segurança na garagem é uma coisa que, basicamente, é anterior ao veículo elétrico. Né? Então, sempre se entendeu que a garagem é um lugar que precisa de segurança, ponto final. Se o veículo vai ser elétrico, gás natural, diesel, hidrogênio ou qualquer outra forma, todos merecem a mesma segurança. Então, esse foi o primeiro contato que a gente teve com esse tema. E depois a gente observou isso em garagens de hotéis, garagens de residências, de multifamiliares. Então, acho que isso basicamente trouxe para a gente esse insight e depois, obviamente, com acesso de toda a documentação NFPA, do NIST, do RISE e dos órgãos reguladores na Europa, a gente observa o seguinte, que há muito pouco no que diz respeito à segurança intrínseca sobre os elétricos. Porque quando se fala de segurança das garagens, não há distinção se o veículo é elétrico ou combustão. Então, essa foi o primeiro panorama que a gente teve de observação factual sobre como é dada essa questão de segurança nos demais países. Legal, eu volto da sua para o Major. Major, a gente escuta muito na tecnologia que acontece lá fora, ela chega aqui de maneira tropicalizada. Eu não gosto muito dessa palavra, mas a provocação ou a pergunta aqui é essa. Para o Brasil, é uma questão de tropicalizar ou não? Qual é a realidade dos prédios brasileiros que difere um pouco do que o Clemente trouxe desse exemplo da Europa? É uma pergunta bem interessante, né? Porque quando a gente fala em tropicalizar, tem que tentar tirar um pouquinho do preconceito que vem agregado a essa informação, que seria tropicalizar. Eu digo que essa tropicalização é uma adaptação à necessidade regional de cada país. Né? Para dar um exemplo bem simples, a nossa infraestrutura de arquitetura, ela é igual à americana? Ela é igual à europeia? Ela é igual à chinesa? Nós temos algumas tradições na área de construção civil, na área arquitetônica, que são muito diferentes em relação a alguns outros países. Né? Se eu pegar, por exemplo, o americano, ele utiliza muita madeira e ele utiliza muito aço, muito ferro. O brasileiro nem tanto. O brasileiro ele é mais tradicional. Né? Aqui a nossa área de construção civil, ela já é no concreto, né? No tijolo. Então, isso nos dá algumas vantagens na área de segurança contra incêndio. Né? Então, a gente tem que, sempre que vai fazer a análise de uma norma lá fora, eu tenho que entender, principalmente na área de segurança contra incêndio, a diferença do que eu terei de carga incêndio e toda a reação da ciência do fogo. Né? Então, quando nós falamos tropicalizar, é entender como que a norma ela foi escrita, pensada e qual a necessidade fora do país e como ela pode ser trazida, adaptada para a necessidade da minha arquitetura, da minha área de construção civil. Então, são nesses parâmetros que nós tropicalizamos algumas normas. Lembrando que não encontramos norma pronta lá fora. Né? Nós estudamos, entendemos o que foi feito lá, estamos adaptando para as nossas necessidades aqui, para atender a nossa necessidade da área de construção civil, arquitetônica, nossa necessidade também sociocultural. Um ponto importantíssimo que, não posso dizer que nós aprendemos, porque quando eu comecei a estudar as questões de eletromobilidade aqui no Brasil, eu comecei o discurso falando que eu aprendi alguma coisa a cada dia e agora eu aprendo a cada segundo, porque é uma coisa muito nova, né? E no mundo todo. E aprendendo nesse sentido a cada segundo, eu vou dar um exemplo, né? E eu acho que é uma das nossas maiores conquistas que estamos conquistando a cada segundo. Nós nos assustamos bastante. Quando você fala que um bombeiro se assustou, é preocupante, né? Quando os primeiros estudos, né, de algumas instituições sérias e consagradas lá fora, né, que laboratórios, né, e corpos de bombeiros, onde eles passavam que nos primeiros estudos havia a necessidade de um grande volume de água para conseguir lidar com um incêndio em um único veículo de passeio. Né? E outros falando que é impossível apagar o incêndio em uma bateria de íons de lítio. Né? Isso foi uma informação que impactou bastante, né, nos estudos. E aí
com essas informações, nós começamos a falar, será que realmente tem toda essa dificuldade? E onde essas instituições tiveram essa dificuldade? Onde tivemos oportunidade de ir na Ásia, na Europa, na América do Norte, comparar a forma com que esse evento estava sendo entendido por eles, entender o que eles fizeram de perícias, de testes e de combates reais e poder tirar disso tudo a melhor experiência de cada um. A melhor experiência lá na China, a melhor experiência na Europa, a melhor experiência nos Estados Unidos. E a gente descobre que, acho que em toda a história humana, a gente descobre que sobrevive não só o mais inteligente, mas aquele que se adapta melhor, não é isso? A gente aprende? Então, teríamos que nos adaptar melhor. E como que eu vou me adaptar melhor? O americano, ele pode gastar muita água no incêndio? Pode. Quando eu cheguei em Chicago, fazia uns 5 anos que eu não ia nos Estados Unidos, eu fiquei surpreso porque eu olhava para frente, 100 metros e eu conseguia ver um hidrante de coluna, vermelho, bonito. Se eu olhar para trás, mais 100 metros eu vou ver outro. Aqui no Brasil não tem. Aqueles de filme. Aqueles de filme, bonitos. Aqui eu não tenho toda essa infraestrutura. Então, o Corpo de Bombeiros aqui, em muitas situações, em muitas regiões, eu estou falando território nacional, eu não vou encontrar um hidrante a cada 100 ou 200 metros. Então, a nossa cultura aqui, eu brinco que é levar água nas costas. Tem as viaturas que têm volumes de 4 a 5 mil litros de água, ou então, eu tenho algumas viaturas maiores que levam até 20 mil litros de água. Então, eu tenho que levar água até o local do incêndio. Eu não vou encontrar com facilidade, dependendo de onde eu estiver. Se eu estiver numa grande metrópole como São Paulo, a facilidade é muito maior. A infraestrutura urbana é diferente. E se eu estiver no interior? E se eu estiver em um outro estado também, onde não tem a mesma facilidade de infraestrutura urbana que tem em São Paulo? No Brasil são diversos Brasis. Que são diversas. Qual é a realidade o Brasil é um continente. Como que a gente coloca isso em norma? Exatamente. Como que eu coloco isso em norma e como que eu enfrento essa nova realidade? Então, eu me deparei, eu não tenho como ter essa abundância toda de meios hídricos. Então, eu preciso utilizar de forma muito mais racional essa água. Eu não tenho outra opção, eu tenho que me adaptar. E, com base nisso, nós começamos a fazer alguns testes, pegando o de melhor que nós encontramos aí nos outros continentes, para poder verificar se isso seria possível. E acho que graças à criatividade e inteligência e essa expertise, utilizando as melhores experiências em cada um desses países, desses continentes que nós fomos, nós conseguimos reduzir de forma muito importante o volume de água, que era de 40 a 50 metros cúbicos de água em um único evento, para nenhum primeiro teste de 3 a 4 mil litros de água. Foi surpreendente o quanto a inteligência na forma de utilização, e saber que o meu recurso ele é menor do que os demais, eu não posso utilizar de forma inadequada. Isso mostrou que é possível, primeira resposta, é possível apagar um incêndio. É claro que em um espaço amostral gigantesco, eu tive algumas experiências, isso tem que ser melhorado com o tempo, mas nas experiências que nós tivemos e nos testes que foram possíveis, mostraram que, primeiro, é possível apagar esse incêndio e, segundo, é possível economizar os recursos que você tem utilizando da forma mais inteligente possível. Muito boa a sua fala, a gente está aqui no 4º episódio e acho que eu ouvi a frase mais importante desses 4 episódios, que é o que dá segurança para as pessoas tomarem sua decisão, não é mesmo? Elas podem, de fato, comprar um carro elétrico, um carro eletrificado, entendendo que essa tecnologia é segura. Eu aproveito também a sua fala para, uma vez mais, colocar falar o que a gente está vivendo aqui no Brasil, tá? Assim, porque diferente de outros setores onde o Brasil vê o que acontece lá fora para depois tomar sua posição, aqui a gente está escrevendo a história em tempo real. Em mobilidade elétrica, o Brasil é protagonista e nos faltava exatamente essa norma para dar segurança de todos. Aproveito para chamar o meu amigo aqui para a conversa.
eu vou fazer uma pergunta para você com viés de pergunta leiga, até para a gente responder nessa mesma medida. O que eu mais escuto, Tadeu, é que, olha, o carro elétrico ele é um carro que pega menos fogo, mas quando pega fogo, isso é pior. Eu parto dessa pergunta para você. É isso mesmo? Como que você vê essa relação? Eu acho que assim, Davi, uma das coisas que a gente aprendeu muita coisa nesse ano e meio, né? Eu acho que o que a gente vai levar para a vida é que a gente conheceu um monte de gente de primeira qualidade, né? Eu acho que essa convivência com os bombeiros, Ronaldo, para a gente é um prazer e uma honra, né? Eu costumo dizer que se a gente passar pela vida e não encontrar com o bombeiro em serviço, deu tudo certo. Mas o bombeiro sai de casa e encontra com o serviço todo dia. E o bombeiro, o trabalho dele envolve um risco de vida. Então, obrigado pelo trabalho que vocês fazem, porque é muito importante para a gente. Só que nós, como sociedade, temos que planejar tudo que a gente faz, não só na eletromobilidade, mas para criar as condições de segurança para o bombeiro. Porque quando todo mundo sai, o bombeiro está entrando. E o bombeiro, a primeira coisa, ele tem que entrar e tem que sair, né? E aí, nesse meio tempo, ele tem que apagar o incêndio, tem que fazer uma contenção de danos, tem que resgatar uma pessoa. E aí você aprende, inclusive, qual é a sequência, né? Que primeiro você resgata as pessoas, depois você faz o combate a incêndio, etc. E tal. Então, tudo isso é muito importante. Uma outra coisa que a gente aprendeu e que é muito legal é que, assim, existe uma cultura no bombeiro de estudar estatística, de olhar para a probabilidade das coisas ocorrerem e lidar com a probabilidade e com a severidade. Então, bom, qual que é a probabilidade de ocorrer e quando ocorre, qual é a gravidade? Então, o carro elétrico é super interessante. A gente foi buscar os dados do EV Fire Safe, combinados com dados de seguradora nos Estados Unidos, onde você tem um espaço amostral grande, nós estamos falando de alguns milhares de ocorrências, e o que a gente observa é o seguinte, é que a probabilidade de incêndio espontâneo num carro elétrico é 60 vezes menor do que num carro a gasolina, certo? Então, se eu for numa garagem de um prédio, tirar carros a gasolina e colocar carros elétricos, intrinsecamente o risco de incêndio vai diminuir. Vão haver menos ocorrências de incêndio. Mas ocorrerão ocorrências de incêndio. Quando ocorrer, o que acontece? O que a gente aprendeu também é que essa ocorrência, primeiro, o que causa ela? Não há nenhuma correlação estatística entre recarga de carro elétrico e incêndio de carro elétrico. E se não tem correlação, não tem causalidade. E aí o que a gente foi descobrir é que a causa típica do incêndio em carro elétrico é impacto mecânico na bateria. E esse impacto mecânico pode causar um curto-circuito nas células e gerar o que a gente chama de thermal runaway, que vai produzir calor. E esse calor da bateria queima os plásticos e borrachas do carro. E esses plásticos e borrachas do carro vão liberar calor, junto com a bateria. Essa liberação de calor, curiosamente, o cômputo total dela é muito parecido com a liberação de calor total de um carro a gasolina. Por quê? Porque a energia que está acumulada no carro, mais os materiais, é mais ou menos parecido. Então, o comportamento é muito parecido. Quando a gente olhou isso, deu uma sacada super legal, porque a gente falou, poxa, esse problema não é do carro, é da garagem. Porque os carros a gasolina já estão por aí. E tem uma série de problemas que a gente observou nas garagens que botam em risco a vida do bombeiro quando ele vai atacar uma ocorrência hoje, vai combater, que precisam ser endereçados independentemente do tipo de carro que está lá. Então a gente precisa ir lá atacar esses problemas para melhorar a condição de trabalho do bombeiro. E do outro lado, a gente tem que garantir a segurança das instalações elétricas, né? E a gente que vive isso no dia a dia, fazendo isso em condomínio todos os dias, a gente vê as coisas que se fazem por aí, né? Tem coisas muito mal feitas e coisas bem feitas. Então, a gente tem que ir lá e falar, olha, vamos fazer a coisa bem feita para as instalações elétricas, porque por si só elas têm que ser seguras. E o carro que vai estar lá vai ser qualquer tipo de carro, né? Aliás, tem uma coisa curiosa, né? Você anda na rua e você não sabe mais que carro é elétrico e qual não é, né? Porque não dá nem para diferenciar. Então, a pessoa vai parar o carro na garagem e você nem sabe onde vai estar o carro, né? E vai acontecer. Mas esse entendimento, Davi, de que não é o veículo, é a garagem, foi muito legal. Porque na hora que a gente entendeu isso, ficou tudo fácil, né? Da gente começar a analisar quais eram os riscos que estavam envolvidos e começar a discutir, preto no branco, quais são as sugestões que a gente pode fazer para melhorar a segurança intrínseca daquela garagem. Para quê? Para garantir a segurança do Corpo de Bombeiros e a eficácia do trabalho de combate a incêndio. Eu aproveito então os seus pontos para passar a bola de novo aqui para o Major e perguntar um pouco sobre os ensaios, né, o quão importante eles foram exatamente para todo esse entendimento. Seguindo aqui o que o Tadeu apontou, e me parece que é um consenso, a nossa questão mais crítica é atualizar as garagens
para os novos modelos de carros, sejam eles de qualquer tipo, é isso mesmo? Davi, os ensaios eles foram e são essenciais, né? Porque primeiro a comissão a qual eu coordeno, ela recebeu informações teóricas e são necessárias as informações teóricas para você ter um start, Claro. um ponto de partida. Com essas informações teóricas, nós teremos que partir para a prática, colocar, né, em prática para verificar o quanto aquilo nós assimilamos de conhecimento, ele era aplicável à nossa realidade. Então, em agosto de 2024, com o apoio da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, nós conseguimos fazer o primeiro teste, né, aqui no Brasil, onde nós utilizamos, né, um protótipo. Eu digo protótipo porque nós utilizamos a estrutura de um veículo comum, né, um veículo a combustão interna, e nessa estrutura de um veículo a combustão interna foram colocadas baterias, né, baterias hoje equivalente aí a 15 kWh de capacidade, né, o que equivale hoje aproximadamente a um híbrido, né, e tivemos oportunidade de causar um incêndio, né, foi feito um abuso nessa bateria através de perfuração, e com a reação tivemos o incêndio. Nesse primeiro teste nós colocamos esse protótipo ao lado com uma distância decidimos na época utilizar uma distância de 1,20 m, né? Um outro veículo ao lado para poder verificar em uma área aberta qual seria a velocidade de propagação, né? E todas as características desse incêndio, desse primeiro teste de incêndio em área aberta. Para esse teste foi um aprendizado muito bom, né, onde as nossas equipes que já tinham conhecimento teórico puderam aplicar na prática as técnicas de combate a incêndio e também fazer a análise de todo aquele contexto de incêndio. Após esse primeiro teste, no mês de outubro também de 2024, nós tivemos a felicidade, depois de quase 6 meses de negociação, né, e hoje eu já posso falar o nome da montadora, né, que foi a Volkswagen, de forma muito perspicaz. Eu valorizo hoje a montadora porque existem negociações com outras montadoras também, mas o que a montadora hoje ela se preocupa? Eu vou fornecer o meu veículo, né, a minha joia, para o Corpo de Bombeiros poder fazer um teste. E se der errado? E se o Corpo de Bombeiros utilizar mais água para poder combater esse incêndio do que está sendo utilizado lá nos outros países lá fora, né? Eu vou ter um comprometimento aí da imagem do veículo, da montadora. Então isso teve que ser muito bem acertado, muito bem conversado. E nós conquistamos isso depois de demonstrar para essa montadora a seriedade do nosso trabalho. Nós realmente precisávamos nos capacitar para fazer esse combate e mostrar que teríamos a possibilidade de ter um bom resultado, né? Depois de estabelecido esse vínculo de confiança entre Corpo de Bombeiros e a montadora, foram fornecidos 2 veículos, né? Então, a montadora já liberou, né? Foram, na época, 2 ID4, né? E esses 2 veículos 100% elétricos, então esse foi o primeiro teste realizado no país, né? Com 2 veículos 100% elétricos e com um detalhe, né? São 2 baterias de grande capacidade, baterias de 83 kWh. E o Corpo de Bombeiros ele não pode testar em uma situação simples, era o primeiro teste, né? São 2 joias que nós tínhamos naquele momento lá, então tínhamos que utilizar o pior cenário. Então fizemos o carregamento dessas baterias a 98% com 83 kWh. Né? Então foi um teste onde ele pegou realmente o pior cenário para essa situação, né? Foi feito esse teste no interior de São Paulo, na cidade de Vinhedo, em um pátio aberto, né? Onde nós fizemos teste para poder avaliar o volume de fumaça, né? De gases que eram emitidos.
também avaliar os testes e como faríamos os combates e também ter retorno de qual volumetria de água nós teríamos nesse momento. E os testes eles foram muito satisfatórios, né? Foi possível comprovar que é possível combater, né, esse incêndio e conseguir debelar o incêndio com as técnicas corretas, adequadas, que foram desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros naquele momento, né? Uma redução muito grande da volumetria de água para o combate, né? Nesse combate especificamente, no primeiro combate, qual foi a nossa metodologia? Então, primeiro nós temos que utilizar aquilo que todo o Corpo de Bombeiros do planeta tem, água. Então vamos utilizar somente água. Né? Nem todo o Corpo de Bombeiro ele tem a manta, né? Ele tem espuma, ele tem aerosol, né? Ele tem água. Então vamos utilizar só água nesse primeiro combate. Sendo utilizado só água, tivemos um resultado fantástico que foi 3.600 litros nesse primeiro teste. E no dia seguinte fizemos um teste com outro veículo, foram 2. Aí nesse nós utilizamos as novas tecnologias, né? Utilizamos espuma, utilizamos manta, utilizamos aerosol, né? E o resultado foi mais satisfatório ainda, apenas 2.500 litros de água. Foi um resultado inesperado, nem nos meus melhores dias, meus melhores sonhos, eu podia imaginar que conseguiria esse resultado. E é claro que nós somos obrigados a deixar um ponto muito claro, né? O espaço amostral é muito grande, devem ser feitos mais testes com toda certeza, mas para um primeiro resultado foi fantástico. E teve um aprendizado muito legal desse ensaio, Davi, que foi o seguinte, né? Eu estava lá com o Clemente nesse dia, né? E eu lembro que do primeiro dia para o segundo dia, os colegas do Corpo de Bombeiros tiveram uma ideia: vamos chamar o pessoal do GAT. Para quem não sabe, pessoal, o GAT pode mexer com bomba, né? Então eles levaram explosivos, botaram explosivos embaixo do carro no segundo dia, explodiram o carro por baixo para deflagrar o incêndio. E para surpresa de todos, os sistemas de segurança do carro, do próprio encapsulamento da bateria, a bateria começou a entrar em combustão e terminou de novo, sozinho. Aí ficou aquela sensação assim, pô, e agora, o que nós vamos fazer? Eu lembro que veio um colega do bombeiro com um negócio de ferro desse tamanho, assim, uma lança, né? E falou, deixa comigo que agora eu vou fazer esse negócio pegar fogo. Aí botamos fogo de novo, aí começou o incêndio no carro para valer, e aí teve toda essa experiência de combate. Mas foi um conjunto de aprendizados incrível, né? Porque tem o problema da economia de água, etc., e também de ver como as tecnologias do carro estão mais bem desenvolvidas para que o próprio carro também reaja numa situação ruim dessa, né? E possa diminuir os danos também, né? Então isso foi muito legal. Eu vou insistir na pergunta, até para... Acho que aqui a gente também está falando de algo que é uma fake news que foi bastante difundida, que é a questão do carro elétrico não apaga com água. Apaga? Apaga. Nós comprovamos e a própria montadora já liberou, né, imagens e tudo, e nós temos isso comprovado, né? Sim, e tem que ficar bem claro que dentro do espaço amostral muito grande que nós temos, né, diversas montadoras, né, de diversas capacidades de bateria, né, diversas cargas que podem ser fornecidas dessas baterias, para aquilo que nós conseguimos testar até esse momento, nós sim realmente conseguimos apagar. E eu acho que eu sou obrigado a conversar nesse momento com as demais montadoras, né, que possam também colaborar com o Corpo de Bombeiros para poder fornecer, né, veículos para que nós possamos capacitar melhor o nosso pessoal, né, para que eles fiquem mais capacitados ao combate dessa nova tecnologia que é diferente. O Corpo de Bombeiros apaga incêndio em veículos a combustão há mais de 100 anos. Então, nós sabemos como fazer, né? E os veículos modernos, os veículos elétricos, nós estamos aprendendo agora. Então, nós precisamos testar. Se eu não testar, eu vou aprender na ocorrência. E aí, na ocorrência, eu tenho o risco de errar. Eu estou aprendendo, né? Então, se eu testar antes, toda a sociedade vai ganhar, né? A montadora vai ganhar, o Corpo de Bombeiros vai conseguir treinar e se especializar antes, e o resultado final é que a sociedade como um todo ganha, né? Então nós teremos condições de fornecer melhores serviços mais qualificados, economizando os recursos que nós temos, colocando em um nível de risco menor nossos profissionais, né? O bombeiro ele vive em risco, né, o tempo todo, mas nós temos a obrigação de mitigar esses riscos com bons equipamentos,
né, e com uma boa tática utilizada e com os nossos conhecimentos. Tem um negócio, Major, se me permite, que eu acho que foi muito bacana sobre essa questão da experimentação. Quer dizer, a gente no segundo teste saiu com uma missão do Major. O Major reuniu, todo mundo estava lá e falou, olha, tem uma missão para vocês. Vão para a sociedade e digam, incêndio em carro elétrico se apaga e é com água. Né? O bombeiro vai apagar. Aliás, não existe incêndio que bombeiro não apaga. Pode dar trabalho ou menos, mas o bombeiro vai lá e apaga. Então, isso foi muito interessante, mas tinha uma questão, quer dizer, qual que é a diferença do comportamento daquele incêndio num ambiente aberto, como a gente já tinha ensaiado 2 vezes, né? Para um incêndio no local fechado. E aí teve uma coisa sensacional, que foi o envolvimento do Secov e do Sinduscom, que estavam trabalhando conosco junto com a BVE nesse processo, junto com o bombeiro, e aí surgiu a ideia de fazer um laboratório de testes de incêndio na Escola Superior de Bombeiro de Franco da Rocha, aqui em São Paulo. Para quem não sabe, pessoal, é outra joia de São Paulo, quer dizer, existe um lugar em Franco da Rocha, um lugar super bonito, que é uma escola gigante, tem 700 leitos, né, para as pessoas dormirem lá em treinamento, etc. Se alguém não sabe onde nasce o bombeiro, é lá que nasce o bombeiro, né? O indivíduo vai lá e passa 2 anos lá, não, 1 ano ou 2 anos, Major? 1 ano e 1 mês para soldado. Isso, 1 ano e 1 mês para soldado para virar bombeiro. Então a pessoa sai de lá habilitado para começar a trabalhar como bombeiro. É uma joia mundial, tá? É incrível, né? Não é só paulista nem nacional, é mundial. Mundial, não, o Glenn, né, o bombeiro australiano, esteve aqui e falou, nossa senhora, né, o negócio é muito legal. E aí fomos até lá, né, e aí a gente reuniu aí um monte de empresas para colaborar, as associações, e a gente conseguiu construir um laboratório de ensaio. Então hoje, na Escola Superior de Franco da Rocha tem um laboratório, só existem 4 desses no mundo, um deles está no Brasil. O que você faz lá? É uma garagem, você coloca os carros dentro, faz os fechamentos e você ensaia. Você pode colocar fogo e tem os sensores, enfim. E aí, há 2 semanas atrás, a gente fez um conjunto de ensaios grandes ali, né? Trazendo a turma de Brasília, dos bombeiros, que são super científicos, do pessoal da equipe do Coronel Cajati, que faz a instrumentação, né? E fizemos testes com carros a gasolina e com carros elétricos, para entender essa dinâmica daquilo que seria o incêndio dentro de garagem. E foi uma experiência muito boa. E o que foi legal desse ensaio é que foi a primeira vez que a gente viu funcionando o sprinkler, né? O chuveiro automático. E ficou até meio sem graça, né, Clemente? Porque o carro começou a pegar fogo, na hora que liga o sprinkler, o fogo acaba sozinho, né? E aí o trabalho de combate do bombeiro é muito mais facilitado, né? Mas foi uma experiência muito legal. E aqui eu acho que tem uma coisa importante que a gente tem que colocar, toda essa experiência que a gente teve, eu acho que assim, o Brasil chega nesse movimento da eletromobilidade, basicamente, eu acho que com volume, há uns 8 anos depois do resto do mundo. Sim. Mas ele chega no Brasil com um ímpeto muito forte, né? Então, a gente vê umas vendas expressivas acontecendo. E eu acho interessante mencionar isso, porque assim, quando a gente fez os testes em Vinhedo com o Volkswagen, era um veículo que já existe há bastante tempo, com uma química de bateria que data aí do começo dos anos 2000. Sim. Um pack de bateria bastante grande, a gente está falando de 83 kW, não é pouca coisa. E foi necessário aí entre 2.500 litros a 3.500 litros de água. É um número consideravelmente baixo, né? E ainda está sob embargo, né, o que foi feito em Franco da Rocha, mas acho que a gente pode dar uma pequena palhinha sobre o que aconteceu, né? Mas a gente recebeu os veículos de nova energia de um grande fabricante chinês. E o que passa é o seguinte, agora o grande volume de vendas de veículos no Brasil, eles chegam com baterias com uma química muito mais avançada. Sim. Então a gente começou tarde, porém a gente está recebendo o melhor da tecnologia agora. E o que a gente pôde comprovar, até por uma certa frustração nossa, porque a gente não conseguiu colocar o veículo no estado que a gente desejava para ver o pior cenário de todos. Mas, com todo o abuso que foi feito sobre as baterias desses veículos, a gente não conseguiu fazer a bateria pegar fogo. Sim. Né? Ela entrou num estado de liberação de bastante fumaça, porém não passou disso. Né? Então, até com severas penetrações na mesma bateria, que estavam num estado de carga também de 98%, e a gente não teve o efeito esperado do fogo para então entender como os sistemas de segurança reagiriam. Mas isso eu acho que é um testemunho importante, porque eu acho que toda tecnologia, quando ela chega carregada de misticismos, né? Então, quando chegou a eletricidade, todo mundo falava, meu Deus, você vai morrer eletrocutado. Ao passo que as pessoas naquela época, especialmente Estados Unidos, Europa, etc., morriam normalmente
em decorrência dos incêndios de velas que colocavam as casas em fogo, né? Então, eu acho que tem um tempo de convencimento de cada tecnologia para que a gente entenda como ela funciona, entenda como reagir a efeitos adversos dela. E a mesma coisa aconteceu com o veículo a combustão, né? Na época dos veículos a combustão, quando eles chegam, basicamente as pessoas falavam, olha, esse veículo não tem um cavalo na frente. Se você der uma vacilada de atenção, você cai dentro de um rio. O cavalo jamais vai fazer isso com você, ele não vai deixar você bater. Tem grama em todo lugar, o cavalo Exato. come grama em qualquer lugar. Exato. Gasolina não tinha em todo lugar. Exato. Então, eu acho que a mais emblemática de todos, que eu gosto sempre de trazer para esse debate, que é a lei municipal aqui do município de São Paulo, que é a Lei 13.440, promulgada em 2002, que proíbe o uso de aparelhos de telefonia celular em posto de gasolina, sobre a prerrogativa que pode saltar a fagulha da antena do celular e incendiar, então, essa área intrinsecamente insegura, que é o posto de combustível. Essa lei continua ainda em vigor, né? Mas a gente precisa dizer o seguinte, que aquela maquininha que hoje você coloca seu cartão de crédito, aproxima seu celular para fazer o pagamento, ela é um celular. Sim. E ela está sendo usada hoje sem nenhum compromisso à segurança no posto de gasolina. Agora, vale a pena dizer o seguinte, esta lei, diferente do que está sendo proposto pelo Corpo de Bombeiros, não foi promulgada por especialistas. Ela foi promulgada por um vereador que era jornalista, que ficou preocupado com a temática, mas não teve, talvez, eu diria, a humildade de fazer aquilo que o bombeiro tão bem fez, que foi uma consulta pública, onde pudesse ser estudado o tema. Tivessem feito isso, teriam talvez descoberto que, quando você chega no posto de gasolina, a parte mais insegura de todos é o catalisador do carro, que ele está em rubro, ele está laranja em rubro. Isso sim pode fazer um gás pegar fogo, mas jamais uma antena de um celular, que não pula a fagulha, né? Então, acho que esse aprendizado nosso, né, quando é feito pelos especialistas e profissionais, traz insights muito importantes. E outra coisa que eu ia dizer é o seguinte, quando a gente escutou, inclusive, colegas muito próximos da eletromobilidade, né, em um podcast da mesma envergadura do nosso, dizer coisas do tipo, não dá para apagar a bateria com água, porque ao jogar água sobre a bateria, ela vira hidrogênio e pega fogo, né? Se isso fosse verdade, o planeta estaria em chamas, né? Não haveria mais vida aqui. Isso é um revisionismo tremendo da química e da física. Seria um bom negócio, né? Você compra a bateria de carro elétrico, taca fogo nela, pra joga indústria. água em cima e vira uma aplicação industrial, né? Que aí você gera mais energia. Para sempre, né? É. Mas sabe uma coisa que eu queria falar, Davi? Eu fico pensando assim, né? Tem uma frase clássica que fala assim, né? A melhor forma de você saber o futuro é construir ele, né? E o bombeiro, ele nos dá um benefício, porque ele sabe de uma coisa, um dia vai pegar fogo alguma coisa, e ele vai ter que trabalhar. Então, essa certeza a gente já tem, esse futuro a gente previu. Mas o que o bombeiro nos deu a chance esse ano foi de construir o futuro, né? Isso é uma chance única. A sociedade como um todo está tendo a chance de participar disso e de construir esse futuro e fazer um negócio melhor para todo mundo. E o que é legal disso tudo é que, do ponto de vista de segurança, aí falando um pouco de condomínio, eu vivo condomínio toda semana, é o que a gente faz, né? Nosso negócio é atender condomínio. E tem uma insegurança. Em cima da sua questão, eu já antecipo uma minha aqui para você. Fala-se muito da dificuldade de instalação de um carregador para condomínio. Existe essa necessidade de retrofit, enfim... Como que é o papel até das incorporadoras ou das startups nessa solução, exigência técnica? Vamos tentar... Eu acho assim, Davi, no Brasil são 210 mil condomínios aproximadamente, tá? No estado de São Paulo são 73 mil condomínios, depende um pouco de como você conta. Prédios são mais, porque cada condomínio é uma pessoa jurídica, pode ter mais de um outro prédio. Mas a verdade é que esses 210 mil condomínios, nenhum deles foi feito para ter carro elétrico. Essencialmente. Então, se você chegar num prédio desses e começar a instalar carregadores indiscriminadamente, vai faltar potência disponível naquela instalação para abastecer todos os carregadores. Posso fazer uma analogia ao que aconteceu com os ares condicionados tempos atrás? Exatamente. É mais complexo ou menos complexo? É mais complexo porque o ar-condicionado ele se autorresolveu porque ao longo do tempo as máquinas de ar-condicionado ficaram mais eficientes e elas demandam menos potência. Então, o sistema inverter ele parte com uma potência maior, depois ele diminui muito a potência ao longo da utilização. O carro elétrico é um pouco diferente, porque você liga a recarga e se ele tiver com a bateria vazia, ele vai ficar com uma corrente muito alta por muito tempo.
E quando você vai somando um carro em cima do outro, isso vai criando uma massa de carga que é muito mais intensa do que a carga que a gente adicionou no sistema com os ar-condicionados, tá certo? Para você resolver isso, existe tecnologia. Então, a tecnologia que as empresas usam, a nossa usa e outras empresas usam, chama balanceamento de carga. E basicamente o que o balanceamento faz? Ele olha para a potência disponível naquele prédio e fala, legal, vamos dizer que fosse 50 kW que eu tenho disponível numa garagem, ou 50 amperes, né, num disjuntor. Aí é corrente, não potência, mas vamos dizer que seja 50 amperes. Um carregador puxa 32 amperes. Se eu ligar outro carregador com 32, a soma dos dois vai dar 64 e desligo o disjuntor. Só para então a gente elucidar isso para quem não entende nada. Pelo que eu entendi, o que você está dizendo é colocar um carregador em um prédio é fácil. O difícil é você colocar a demanda desse prédio em carregadores, por exemplo, um por vaga. Exatamente. Agora, do ponto de vista técnico de engenharia, para você fazer chegar a alimentação elétrica em cada vaga, é uma coisa que dá muito trabalho, mas tecnicamente factível, com custo adequado. Dá para fazer sem problema nenhum. E é o melhor lugar, tá? Porque, basicamente, o carro vai ficar naquela vaga por 12 horas à noite. Então, você leva lá, liga o wallbox da pessoa, vai funcionar seguro. E, de novo, não tem correlação de segurança. É um negócio sensacional. Você bota lá o wallbox, aquele carro vai carregar à noite. Só que a estrutura elétrica do prédio, para suportar vários carros carregando ao mesmo tempo, precisa de um sistema automatizado que faz cada carregador conversar e regula a potência de cada um para que a soma desses carregadores nunca passe da potência total que você tem disponível no prédio. Então, do ponto de vista de segurança energética, hoje nós temos tecnologia, inclusive desenvolvida no Brasil, que faz isso. Quer dizer, é uma coisa que tem em vários lugares do mundo, e no Brasil tem empresas brasileiras que fazem isso, desenvolvem esse negócio e fornecem e fazem funcionar absolutamente. Então, nós não temos um problema hoje de tecnologia para permitir que cada pessoa tenha um carregador na sua vaga no seu prédio. Eu quero fazer uma pergunta aqui para o Major, mas antes de passar, então, eu vou tentar elucidar com você outra potencial fake news. Existe aquela crença de que se os carros elétricos começarem a carregar, a gente não tem energia suficiente. Isso é uma fake news? Fake news total. Na verdade, funciona assim. O crescimento total de energia de qualquer país, ele cresce mais ou menos a uma taxa de 1% a mais do que o PIB, tá? Então, se o PIB de um país cresceu 3% num ano, naquele ano o consumo energético vai crescer 4%, tá bom? E assim por diante. Então, o PIB do Brasil cresce em ordem de 3%, 2%, 1%, 4%, média histórica recente aí, acho que 3% a gente não está errando muito. Então a gente adiciona todos os anos no Brasil aproximadamente 5 gigawatts médios de potência gerada para poder atender os carros, tá certo? Para atender toda a frota que a gente estima até 2030, a gente vai precisar de mais ou menos 2 gigawatts de potência instalada. Quer dizer, metade do crescimento orgânico da demanda de um ano é o que você precisa para abastecer todos os carros elétricos que haverão no Brasil até 2030. Um parênteses importante, somente o que entrou de energia solar ano passado dá para a gente tombar a frota e o estoque inteiro do Brasil para o elétrico. Exato. Em um ano de energia solar, a gente tem energia suficiente para todos os carros elétricos, caso eles viessem a ser elétricos. A gente vai chegando aqui já aos pontos mais críticos e finais do nosso debate, mas eu aproveito que a gente começou a falar um pouco mais de economia ligado à eletrificação e direciono uma pergunta para o Major. Major, é claro que eu entendo que segurança não existe, é inegociável, não existe negociar segurança. Segurança é segurança. Mas diante de tudo que você tem visto nos últimos 2 anos, né, desse clamor popular, existe algum entendimento, e eu sei que a norma está por sair, assim, então não quero antecipar a norma, mas existe, por exemplo, algum ponto crítico que vocês conseguiram entender que não é tão crítico assim, ou existe... Como que a gente vai balancear essa questão de segurança, né, que é inegociável, com a questão da economia, né, de dar realmente ao brasileiro, à brasileira, a possibilidade de ter um carro elétrico? A gente falava aqui até um pouco antes de começar o programa que norma é algo muito importante. E a gente sabe que no Brasil, no fim do dia, a gente tem aquelas, né, algumas daquelas normas que nunca pegaram. Então, assim, acho que é muito importante para todos nós que a gente consiga equilibrar isso para que o brasileiro, claro, possa
fazer a escolha para um carro elétrico, a gente até discutiu um pouco mais sobre os motoristas de aplicativos que no final do dia, né, carregam quase todos os dias os seus carros e enquanto a gente não leva uma norma para esse público, eles podem estar hoje carregando fora da norma. Então eu queria entender com você o como que a gente pode, o como essa norma vai nos ajudar também do ponto de vista econômico para desbloquear aí essa série de investimentos. Acho que fantástica a sua pergunta, porque ela é complexa. Uma norma, ela tem que partir do princípio que ela tem que atender aos interesses da sociedade para a qual ela está sendo desenvolvida, né? Então, quando você fala para mim da norma pegar ou não, acho que uma das principais iniciativas que o Corpo de Bombeiros tomou foi consultar a sociedade, né? Sociedade paulista, sociedade brasileira. Primeiro, existe a necessidade de uma norma, né? Os senhores querem uma norma e toda norma ela tem que se adequar. O Estado ele vai fornecer as condições mínimas necessárias para a condição adequada de segurança, né? O que vier além daquilo ou complementar aquilo, a própria sociedade, o próprio mercado vai desenvolver de aperfeiçoamentos. Eu vou fornecer para a sociedade o mínimo necessário para que ela tenha uma boa condição de segurança, né? O Estado ele não vai interferir tanto na vida do cidadão, ele não pode interferir tanto na vida do cidadão a atrapalhar as questões de desenvolvimento, tecnologia, né? Mas ele tem que dar o mínimo. E o mínimo ele está sendo desenvolvido de forma paulatina, com consciência e com a colaboração de toda a sociedade. E aí não posso dizer que eu tenho uma certeza, mas eu tenho uma maior chance de acertar nessa norma, né, nessa questão de falar a norma vai pegar ou não, porque quem está dizendo como tem que ser essa norma é a sociedade, né? O Corpo de Bombeiros ele não está decidindo isso sozinho, né? Apesar de ter a responsabilidade legal para isso, mas a sociedade ela confia nos corpos de bombeiros. Não é à toa que nós temos uma boa aceitação popular. Por quê? Nós fazemos com que o nosso serviço ele traga bons resultados para a sociedade. E quando eu faço uma norma, a responsabilidade é muito grande. Isso vai intervir na vida das pessoas daqui para frente, né? Nós recebemos aí com a colaboração das áreas de construção civil e das áreas imobiliárias, né? Sinduscon, Secov, a informação de que daqui para frente 1/4 de todas as edificações que são erigidas no país, né, e com a necessidade da infraestrutura moderna, elas terão estacionamentos, né, e esses estacionamentos fazem parte de aproximadamente 25% de tudo que será construído. Ou seja, 25% de tudo que será construído no país vai ser impactado por aquilo que nós viemos trazer como norma. Olha o nível de responsabilidade para aquilo que nós, né, vamos propor para a sociedade daqui para frente. E a questão, por exemplo, das estações de carregamento, né, dos veículos elétricos, das baterias de íon de lítio e de toda essa tecnologia que está sendo incorporada hoje na sociedade, nós descobrimos que ela não é o fim, ela foi o start. O start para esses estudos, onde a sociedade veio nos perguntar o quanto essa nova tecnologia ela pode impactar na questão de segurança. E aí, a partir do momento que nós começamos a estudar, fomos aos 4 cantos do mundo, né, dividimos informações com todos os corpos de bombeiros hoje, né, do país, nós entendemos que o nosso foco de estudo ele é maior do que isso, ele tem que ser na infraestrutura de garagem, né? Então, se eu propor uma proteção adequada para as novas garagens, para os novos estacionamentos daqui para frente, eu vou conseguir abranger tudo. Eu vou conseguir abranger a questão da micromobilidade, eu vou conseguir abranger a questão dos veículos elétricos, dos híbridos, dos veículos a hidrogênio, os veículos a gás, né? Então, eu posso incorporar e utilizar a terminologia que está sendo utilizada hoje, que são os veículos modernos, que aí eu pego toda a infraestrutura de veículos e consigo proteger todos.
né? E protegendo todos aquilo que geralmente tem em cima, né? Que são residências, né? Que são edifícios de escritório, comércio, eu vou estar protegendo como um todo também. Né? Então, oferecendo essa infraestrutura de proteção contra incêndio, né? Que vai que passa para as edificações novas, onde eu vou ter uma condição de segurança adequada, né? Eu vou estar atendendo essa necessidade que a sociedade nos pediu. Né? E é isso que a gente pretende entregar para a sociedade. Uma norma adequada às condições de construção, às condições de arquitetura e às condições socioeconômicas e um dos principais pontos, que é as condições de consciência humana. O comportamento humano ele não pode, em norma nenhuma, ser deixado de lado, né? Porque como o cidadão hoje ele entende a segurança contra incêndio, essa cultura de segurança contra incêndio, ela tem que ser fomentada. E nesses debates ela está sendo fomentada. O cidadão hoje, e isso que está acontecendo aqui hoje, é uma resposta para isso. Né? A sociedade está interessada, ela está debatendo, ela está ouvindo, ela está discutindo e ela quer dar a sua opinião. Então, quando eu falei consulta pública, eu permiti que o cidadão desse a sua opinião. Então, eu entendo que temos uma chance muito grande de acertar e acredito que a possibilidade de a norma não pegar ou não ser utilizada, a gente vai mitigar com essa consulta pública a toda a sociedade, porque a sociedade está construindo essa norma junto com o Corpo de Bombeiros. Perfeito. A gente está chegando aqui ao final desse 4º episódio e antes das considerações finais, eu vou retomar uma pergunta clássica para a gente aqui. Eu costumo perguntar como é que a mobilidade elétrica, como o seu paraquedas caiu em mobilidade elétrica. E essa é uma reflexão que eu faço porque nenhum de nós quis trabalhar com mobilidade elétrica, afinal não tinha essa opção quando tínhamos 8, 9 anos. Alguns queriam ser astronauta, eu queria ser bombeiro. Então, eu agradeço a visita hoje e reproduzo essa pergunta. Como rapidamente aí vocês se envolveram com mobilidade elétrica? E Clemente, além disso, eu quero te perguntar, dá para imaginar um único prédio novo sem infraestrutura de recarga em pleno 2026 no Brasil? Olha, eu diria o seguinte, bom, primeiro, se dá para imaginar um prédio sem infraestrutura de recarga, eu diria nem, no meu caso, não dá para imaginar nem nos novos, nem nos atuais, né? Eu preciso de um carro elétrico, né? Senão o meu orçamento em casa seria severamente abalado pela quantidade de quilômetros que eu rodo todo mês. Como eu caí nesse universo, eu acho que é bem interessante, né? Eu sempre fui um grande defensor do transporte ativo, ou seja, aquele que não depende de nenhuma energia, ou seja, basicamente a pé e bicicleta. Então, a vida inteira em São Paulo eu andava de bicicleta e eu acho que no tempo que trabalhamos juntos você me viu muitas vezes de bicicleta, né? E quando minha filha nasceu, o carro se tornou inevitável, então eu procurei um carro elétrico usado, que eu comprei com 9 anos de uso, um Mitsubishi MieV, e foi o melhor carro que eu tive na minha vida, eu adorava ele, né? E depois eu falei, quero agora um carro que dê para viajar, então só troquei por conta disso. Então, assim que eu acabo no veículo elétrico, e percebi que, poxa, é um carro que ele contribui tanto com a sociedade, né? Primeiro, fazendo que as famílias preservem seu orçamento, acho que isso é muito relevante. O motorista de aplicativo chega no final do mês mais ou menos R$3.000 a mais no bolso, né? A gente trouxe isso aqui. Segundo, carros são coisas que incomodam. Se a gente fizer silêncio aqui, a gente vai escutar uma dezena deles se tornando presentes, não só na sua poluição, mas na poluição sonora. Então, eu comecei a trabalhar nessa agenda, muito a convite aí da experiência que eu tive, inclusive, né, na Tupi, do qual o nosso colega aqui, o Davi, é o fundador da Tupi, né, e CEO da Tupi durante muito tempo. Então a gente passa a advogar a respeito da mobilidade elétrica, não com interesses particulares, mas sim da sociedade, né? Então acho que isso traz muito propósito para a minha vida, tá nesse objeto, nesse lugar. Né? Quantos quilômetros rodados de elétrico, Clemente? 150 mil até agora. 150 mil. 100% elétrico, não híbrido, né? E eu acho que assim, eu não sei se a gente já vai para as considerações finais ou não, né? Mas eu acho que é muito importante colocar aqui alguns achados que a gente traz científicos, né, de toda essa viagem que a gente fez ao redor do mundo inteiro, conhecendo todos os dados e publicações, né? Então, quando a gente fala, eu acho que indo para um lugar muito técnico e agora sintético, né?
a questão basicamente do risco do veículo elétrico, que a gente fala da severidade do incêndio, ele é aferido com duas palavras complexas. Uma, taxa de liberação de calor, e o total da liberação de calor. Um trata de como esse calor vai acontecer. Se ele tem um pico, se ele mantém, se ele dá um pico e depois diminui. E o outro ele vai falar assim, bom, em quilowatts de energia ou megajoules, quanto calor ele vai produzir naquele espaço, né? Então a gente usa essas duas informações para entender qual o risco. E também a liberação de fumaça, porque é muito importante para os brigadistas. Então quando a gente fala de veículo elétrico, estudos da NFPA, estudos públicos, né, sobre ambientes fechados e garagens de veículos modernos que contemplam veículos elétricos, a gente observa o seguinte, os dados de veículos elétricos e veículos a combustão são iguais e até em alguns casos, que é o caso brasileiro dos veículos que a gente está recebendo aqui, os veículos elétricos têm uma vantagem do ponto de vista de preservação das estruturas. Tá? Então, ele não vai ter uma taxa de liberação de calor à altura do que hoje culmina o veículo a combustão. Então, se a gente pega um veículo a combustão moderno, então eu peguei, por exemplo, um veículo tipo um Voyage dos anos 90. Qual o tamanho do tanque dele? 40 e poucos litros. Quanto plástico ele tem? Muito pouco. Para-choque de ferro, né? Brasília, para-choque de ferro, tudo era de ferro. Quando a gente vem para um veículo de hoje, tanque é de plástico, 60 litros de gasolina, tudo é de plástico, né? Então ele tem uma carga térmica maior, ao passo que o veículo elétrico está se tornando mais seguro. Então eu gostaria de que todos ficassem tranquilos na questão das credenciais de veículos elétricos em relação à sua severidade de incêndio. E eu acho que não tem nenhum depoimento melhor do que o do Major Ronaldo, dizendo que sim, dá para apagar e você não vai precisar de um colosso de água, pelo menos nos testes que fizemos. E depois, eu acho que, já jogando a bola para o meu colega aqui, para o Tadeu, acho que é importante a gente dizer, no que toca a questão da instalação elétrica dos carregadores, as normas técnicas já existem. A gente não precisa inventar novas técnicas, elas já estão aí, já estão publicadas e já podem ser consultadas para que isso garanta total qualidade de instalação elétrica. Então, acho que esses são pontos muito importantes e passo a palavra aí talvez para o Tadeu. Obrigado, Clemente. É engraçado que você perguntou, porque eu passei por esses dois lugares, tá? Eu já quis ser bombeiro, né? Até curioso, eu faço muita apresentação em faculdade, mesmo antes de fundar o Power2Go, o primeiro slide da minha apresentação era exatamente esse, tinha uma figura de um bombeiro, eu falava, eu tentei ser bombeiro, depois eu mudei de ideia e resolvi ser astronauta, mas evidentemente não deu certo, eu fui trabalhar com energia, né? Que é o que eu fiz a vida inteira, sempre trabalhei com energia, com usinas hidrelétricas, etc. Mas na minha juventude, eu era maker, né? Fazia muita coisa, ainda faço muita coisa, mas uma das coisas que eu tentei fazer quando era moleque era um carro elétrico. E tem uma história, meu irmão tem um livro sobre empreendedorismo e tem um capítulo lá no livro dele sobre essa história que é muito divertida. Mas eu cheguei no carro elétrico faz 6 anos, estava com os meus sócios numa festa de aniversário e a gente falando sobre condomínios, sobre carros elétricos. Eu tinha morado nos Estados Unidos, o meu sócio também. A gente falou, cara, esse negócio vai crescer, está crescendo, vai dar certo e condomínio é um problema e vai precisar de recarga de carro elétrico em condomínio. E a gente começou a estudar esse negócio e virou o desenvolvimento da tecnologia que a gente criou para atender condomínios, né? E daí, story long short, a gente hoje é o maior operador de recarga condominial do Brasil. Mas resolvendo esse problema todos os dias. E quando a gente olhou esse troço e falou, olha, tem uma perna solta aqui que é a segurança dos colegas do Corpo de Bombeiros. Então agora nós temos que ajudar a resolver esse problema. Porque o problema da instalação elétrica a gente já tinha resolvido. Mas faltava resolver o problema dessa perspectiva de tem segurança, não tem segurança e quais são as ações que a gente tem que fazer para melhorar a segurança dos colegas do Corpo de Bombeiros. E eu acho que isso coroa, porque sempre foi nosso compromisso. Quer dizer, quando a gente fundou a empresa, a gente falou, a gente vai fazer qualquer coisa menos algo que não seja seguro. E isso sempre foi uma fonte, inclusive, de negar projetos. A gente falou, olha, isso eu não faço, eu não vou instalar desse jeito que você, cliente, está me pedindo, porque isso não é seguro, eu não entendo que isso é bom para você. E no momento que a gente olhou para isso e falou, poxa, isso que a gente sempre fez, de ter esse compromisso com a segurança, pode ir para um próximo nível, né, de você sair daqui, vir para cá e falar, poxa, agora eu estou olhando para a segurança de todos os envolvidos, e principalmente das pessoas que vão salvar a gente no frigir dos ovos quando tiver um problema, pô, isso foi maravilhoso. E deu um senso de propósito muito grande para o que a gente faz, né? Então esse período todo tem sido muito legal assim, de aprender. E o Coronel Newton, que é o chefe do Corpo de Bombeiros, aqui em São Paulo, é o comando, né, Ronaldo? O nome é comando, né? Ele é o comando do Corpo de Bombeiros, ele me falou uma frase que eu acho que eu não vou esquecer pro resto da vida. Ele falou assim, qual que é a diferença entre herança e legado, né?
A herança são as coisas, né, que ficam. Então é o carro, é o laboratório, enfim, são as coisas que vão ficando de gerações para gerações. Mas o legado é o que fica em nós, né? E eu acho que todo mundo que participou desse processo, e nós 4 estamos nesse grupo, e eu acho que muita gente envolvida também, vai sair dessa história com um conjunto de relações humanas profundas, com respeito enorme um pelo outro e com uma admiração incrível pelas pessoas que estavam envolvidas nisso, né? Então, tem sido um prazer assim incrível. Eu quero terminar aqui passando a palavra para o Major Ronaldo. E antes, acho que eu nunca falei isso aqui, mas eu gosto muito de boxe, né? E tem uma passagem muito clássica, que é uma luta pro título mundial. O lutador estava perdendo até o 7º round, ele perdeu todos os assaltos e ele apanhou muito. Aí o treinador dele, um treinador clássico, entra ali do 7º pro 8º assalto, olha para ele no rosto e diz: o que a gente está fazendo aqui? A gente vive no fogo. Enquanto todos correm, a gente entra. Quem é você? Você vai correr? Não, você não vai correr, você vai entrar. É demais, porque aquele cara levanta e ganha o título mundial assim, de uma forma incrível. E eu acho que isso, para mim, é o que representa quando eu falo sobre os bombeiros. É isso, pessoal. Se tem uma categoria de profissional que a gente valoriza e tem que valorizar mesmo, são os bombeiros. Então, obrigado, Major, por representar aqui o Corpo de Bombeiros de São Paulo. Obrigado mais ainda por olhar por nós, por olhar para o que a gente tem feito em mobilidade elétrica e entender a grandiosidade do papel de vocês, né? Então, você comentou um pouquinho que faz 2 anos está estudando isso, então assim, o seu paraquedas caiu em mobilidade elétrica há mais ou menos 2 anos. E nas suas considerações finais eu quero saber como tem sido esses 2 anos. E lembrar você que em mobilidade elétrica a gente está sentindo que a gente está saindo do dia 0 para o dia 1. Então a partir de agora a gente vai ter a nossa vida inteira. E é muito bom saber que vocês estão ao nosso lado. Eu que agradeço a oportunidade. Dentro do Corpo de Bombeiros, nós temos as nossas especialidades, né? E a minha, dentro da área de segurança contra incêndio, posso dizer que talvez ainda seja, a área de líquidos inflamáveis e combustíveis, né? Os famosos líquidos igníferos. E é uma das áreas mais complexas, né? Imagina você prever sistemas de segurança contra incêndio para um parque de tanques ou para uma usina de álcool, né? O risco inerente, né, a todo esse contexto, né? E eu já estava há muito tempo, há mais de 10 anos, trabalhando nessa área. Então, quando o comando do Corpo de Bombeiros me escolheu para poder coordenar essa nova área, essa nova comissão, alguns falaram: impossível que tenha uma área que seja mais complexa que você já trabalha, então vai ser tranquilo. Você caiu nessa. Eu acreditei nesse primeiro momento que seria realmente assim, mas tecnologia é uma coisa maravilhosa, né? A tecnologia, ela está no dia a dia, ela encanta as pessoas, e que bom, né? Que bom. E aí quando você consegue conciliar tecnologia com segurança, melhor ainda, né? Porque tudo aquilo que é novo, né? Tudo que vem de novidade surpreende e nos deixa preocupado com algumas questões, mas melhor ainda é você conseguir conciliar a tecnologia e mostrar que é possível conviver com ela de forma segura. E como que você convive com a tecnologia de forma segura? Com conhecimento, né? Melhorando, né, a forma com que as pessoas vão lidar com essas novas tecnologias, né? Quer imaginar coisa mais perigosa do que um tanque de combustível com 10 milhões de litros, né? Ninguém imagina, não quero nem chegar perto disso daí, né? E hoje o ser humano, ele convive com isso, e sem esses tanques de diesel, de álcool, né, não conseguiremos sobreviver, não é verdade? Então, aprendemos a lidar com essa necessidade, a energia,
né? Aprendemos a lidar. E com essas novas tecnologias, né, as baterias, estamos aprendendo também. E vamos aprender e melhorar a nossa convivência e com toda certeza estamos aprendendo a dominar esse novo dragão que surgiu, né, na nossa vida. Começamos estudando, né, o que tinha aí, como eu comentei no início da nossa conversa, para entender o que tinha de novos conhecimentos, conhecimento teórico. Esse conhecimento teórico, uma hora você tem que colocar em prática. Começamos a colocar em prática com os testes, né, descobrimos que é uma ocorrência diferente, né, é um incêndio desafiador, mas que é possível ser mitigado. Né? E começamos também em São Paulo. São Paulo tem mais prédio, tem mais veículo, tem mais gente, então as primeiras ocorrências começaram a acontecer aqui. Então hoje nós já atendemos um volume de ocorrências considerável, onde foi possível pegar conhecimento teórico, testes e aplicar na prática. Então as ocorrências que nós já atendemos em São Paulo foram bem-sucedidas. Estamos tendo bons resultados, temos muito que aprender, manter a humildade sempre, temos muito que aprender, né? Porque isso vai aumentar e a gente vai ter que preparar. Há 2 semanas atrás eu tenho o orgulho e a obrigação de falar aqui para os senhores, nós entregamos para a sociedade 200 bombeiros, 200 bombeiros capacitados a fazer esses novos combates, né, a incêndios tecnológicos, sendo 50 dos outros estados e 150 aqui de São Paulo, né, era uma missão que eu tinha, né, do comando do Corpo de Bombeiros. Estou muito satisfeito de conseguir ter feito essa primeira capacitação, onde eles têm condição hoje de se tornar multiplicadores do conhecimento, né, e levar para os demais bombeiros de todo o país. É uma satisfação muito grande. Uma outra satisfação do Corpo de Bombeiros é a concepção, né, desse primeiro laboratório, que, né, é o primeiro laboratório de incêndio em escala real da América do Sul. E recebemos a informação, eu nem sabia dessa informação, que está entre os 4, né, existentes hoje no mundo, não fazia ideia. Isso nos dá mais satisfação ainda e orgulho, né, de estar aqui no Brasil e, como o Tadeu disse, construindo essa história. Doravante, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, ele vai poder fazer convênio com diversas instituições de ensino, universidades, né, para poder aperfeiçoar e desenvolver melhor aí a ciência do fogo, né, na área de segurança contra incêndio e na área de combate. Né. Nós temos aqui, em breve, teremos a possibilidade que foi criado um comitê nacional, né, onde vai envolver todos os estados. Está envolvido todos os estados, né? Todos esses estados eu tenho 2 bombeiros de cada estado, onde um é especialista em segurança contra incêndio, o outro é especialista na área de combate, para poder desenvolver os métodos de combate daqui para frente em todo o país e para poder também entregar uma diretriz nacional de segurança contra incêndio, que vai mostrar qual é o caminho correto das medidas de segurança contra incêndio para as estruturas de estacionamento daqui para frente, para as novas edificações, onde vai poder proporcionar tecnologia com segurança, né, e dar a garantia aí para a vida, para o patrimônio e para o meio ambiente. Então, para nós é uma satisfação muito grande em estar conseguindo construir essa história e com a colaboração, né, engajamento de toda a sociedade, né, paulista e a sociedade brasileira também, conseguir entregar uma norma que é pioneira, não é só pioneira no Brasil, né, pioneira no mundo, né, e ela vai sim estar conjugada com as questões, né, da tecnologia, as questões de infraestrutura e arquitetura do país e as questões socioeconômicas também. Todas elas amarradas vão poder proporcionar que seja uma norma que vai atender a necessidade da sociedade, isso que é mais importante. Senhores, então terminamos aqui mais um episódio do Suave na Nave e eu quero dessa vez pedir uma salva de palmas para o Corpo de Bombeiros. Uma honra. Muito obrigado, Davi. Obrigado, Davi. E também, Major Ronaldo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e acho que é importante, né, a gente conseguir levar mais informação e acho que informação consegue vencer, né, o que vem de errado do outro lado, né? É só assim que a gente vai conseguir melhorar. É isso aí. Sem dúvida.